Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naá, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo de Genética. Nessa videoaula, uma aula introdutória, onde eu vou mostrar os conceitos básicos sobre genética, para a gente ter base para conversar daqui para frente sobre o assunto. Tá legal? Então, vamos lá. O que seria a genética? É o ramo da ciência que estuda os genes e o modo da sua transmissão para gerações futuras. Na verdade, é o chamado estudo da hereditariedade. E ela é dividida em genética clássica, que é a que a gente estuda no ensino médio, Mendel, que foi entre 1856 e 1865, as principais descobertas dos seus estudos, e a genética moderna, que a gente estuda dentro de citologia, por Watson e Crick, que foi a partir de 1953. O gene para a genética clássica, ele é a unidade fundamental da hereditariedade, né? É o que realmente vai transmitir as características. Já para a genética moderna, ele é visto como um pedaço de DNA que codifica a proteína. Então, são diferentes maneiras de olhar para o mesmo segmento, que seria o gene, ok? Então, nesse módulo de genética, a gente então vai estar observando o gene como um fenômeno de hereditariedade e não aquele gene, DNA, que codifica a proteína. Conceitos básicos, então. O que a gente precisa saber? Essa aula eu considero primordial para que a gente consiga entender todos os ramos da genética. Todas as outras videoaulas de genética, a gente vai precisar dos conceitos que foram aplicados nessa primeira videoaula. Caráter. Toda vez que falar em caráter, vai estar se referindo a alguma característica do ser vivo, geralmente determinado por um gene. Por exemplo, a cor da flor, a altura de uma planta, o aspecto dos cabelos, o albinismo nos seres humanos, a cor das asas no inseto. Não quer dizer, alguma característica no indivíduo vai ser chamada dentro da genética de um caráter. Caráter dominante, caráter recessivo, então vai ser a característica do indivíduo. Locus. Toda vez que eu me referir a locus, eu vou estar querendo dizer que é o local ocupado pelo gene no cromossomo homólogo e que determina o mesmo caráter, ok? Então, vai ser o localzinho. O nosso DNA, a gente já teve uma videoaula em que eu comentei sobre isso, ele mede até 2 metros de comprimento dentro da nossa célula. Então, ele tem determinadas regiões que são codificáveis, são chamadas de genes, e de regiões que não são. Lembra dos introns e dos exons. Na verdade, essas regiões que são codificadas, né, que realmente são chamadas de genes, elas ocupam determinadas posições naquele cromossomo. E elas não ocupam posições aleatórias. No indivíduo vai ser nesse local, no outro indivíduo vai ser naquele, se for um cromossomo que veio do pai vai ser nesse local, não. Vai ser sempre o mesmo local. Então, a gente vai chamar de locus gênico. Genes alelos. Quando eu falar em alelo, é o gene que ocupa o mesmo loco nos cromossomos homólogos e que determina o mesmo caráter. Então, por exemplo, o gene para a cor do olho vai estar no mesmo local, no cromossomo que veio do pai, no cromossomo que veio da mãe. Então, a gente vai chamar esses dois genes de genes alelos, porque eles são os pares e estão na mesma posição. Exemplo, como eu disse, cor do olho, cor da semente é determinada por 2 alelos que condicionam a coloração amarela ou verde. Então, vai depender, por exemplo, se o pai mandou o cromossomo da cor amarela e a mãe mandou o cromossomo da cor verde. Eles vão ser chamados de genes alelos, porque são os genes que determinam a mesma característica na mesma posição. Cromossomos homólogos, que eu estou falando o tempo todo para vocês, o que são? São pares cromossômicos que carregam os alelos para uma determinação de um certo caráter. Cada um dos homólogos é transmitido por um dos pais. Então, você tem um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Então, eles são chamados de cromossomos homólogos.
A espécie humana, por exemplo, ela tem 23 tipos de cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. E esses cromossomos, eles têm os seus homólogos. Então, o cromossomo 1, o homólogo dele é o cromossomo 1 que veio da mãe. O cromossomo número 3 não é o homólogo do cromossomo 1, eles são diferentes. Então, ele só vai ser cromossomo homólogo do número 3 que veio do pai ou da mãe. E assim por diante. Então, o cromossomo homólogo, a gente fala que é o par desse cromossomo. A gente tem um que veio do pai e um que veio da mãe. Então, o par desses dois cromossomos é chamado, então, de cromossomo homólogo, ok? E aí, eles vão carregar informações para determinada característica. O cromossomo homólogo que identifica a cor do olho. É o número 3. Então, é o 3 que veio do pai e o 3 que veio da mãe. Cada um dos homólogos é transmitido, então, por um dos pais. Então, olha só. O gene é a nossa unidade hereditária. Ele está aqui. Ele é um pedacinho, né, desse cromossomo. Está aqui. Locus é o local definido, ocupado por esse gene. Cromossomo homólogo é o parzinho desse cromossomo e os alelos, então, são os parzinhos, né? Então, você pode ter um cromossomo homozigoto, um cromossomo heterozigoto ou um homozigoto recessivo. Você pode ter essas três combinações aqui, se ele for um cromossomo autossômico. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo, isso é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados dos seus pais. Costumam se representar o genótipo com letras, indicando os genes presentes nas células somáticas. Li, falou, mas eu não entendi. Em outras palavras, né? O genótipo é o que vem escrito no seu DNA. É o que vai dar a cor do seu olho preto. É o que vai dar a cor do seu cabelo louro. É o que vai dar a cor da pele. Isso é o genótipo. Mas isso está escrito no seu DNA, no seu gene. Então, é a informação que o seu gene passa. Isso é o genótipo. Já o fenótipo são as características morfológicas. É o que eu consigo ver, né? Características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais manifestadas por um indivíduo. Eu estou dizendo que o meu olho é preto. Isso é o meu fenótipo. Eu estou vendo que o meu olho é preto. Mas o que está por trás desse olho preto, eu não sei. Se é um dominante, se é um recessivo, se é um heterozigoto, que tem tanto dominante quanto recessivo. A constituição genótica, eu não sei. Eu sei que o fenótipo é o que eu estou vendo. Então, o fenótipo é a característica que eu consigo ver. Ok? E ela pode ser modificada pelo ambiente. Eu posso ter nascido morena e ter pintado meu cabelo de louro, né? Então, eu modifico isso pelo ambiente. Posso ter pego muito sol e estar mais morena do que quando eu nasci, né? Então, isso é o que eu consigo ver. Um exemplo típico é o tipo de sangue. A proteína que é produzida nas nossas hemácias é o nosso fenótipo. Se eu sou sangue tipo A, tipo B, tipo AB, isso é uma proteína que é expressa pelas minhas hemácias. Então, isso é o meu fenótipo. O fenótipo, então, é uma junção do genótipo, que é o que eu tenho no meu gene, mais o que o meio ambiente interferiu. Gene recessivo. Toda vez que eu falar para vocês que é recessivo, o que significa isso? É um gene que só se manifesta fenotipicamente o caráter se tiver em homozigose. Ou seja, se ele tiver dois alelos iguais. É o tal do azinho, né? E o gene dominante é o que se manifesta indiferente se ele está em homozigose ou em heterozigose. Ele apareceu, é o fenótipo que vai ser manifestado. Então, nomenclatura desses pares de genes, o azão, a gente chama de dominante homozigoto, ele é puro, tá? O azinho, a gente chama de dominante heterozigoto, porque ele tem a letra maiúscula, então a gente representa como dominante.
Heterozigoto, ou seja, ele é híbrido, ele tem os dois, né? Tanto o maiúsculo quanto o minúsculo. E o recessivo a gente representa pela letra minúscula, ele só se manifesta se ele tiver em homozigose. Então, azinho, azinho. Nossa, o que é homozigose e heterozigose? Homozigoto ou homozigose significa que são iguais. Os dois genes são iguais. Então, ou ele é azão, azão, ou ele é azão, ou ele é azinho, azinho. Isso é homozigoto. E o heterozigoto, o nome já diz, ele é hétero, ele é diferente, né? Então, ele tem um azão e ele tem um azinho, ok? E dominante, representado pela letra maiúscula, recessivo, representado pela letra minúscula. Então, como eu disse para vocês, todo indivíduo que é homozigoto é um indivíduo que possui os dois genes iguais em um certo locus, sendo considerado puro para o caráter. A gente vai chamar ele de puro, ou seja, azão, azão, ou azão, ou azinho, azinho. E o heterozigoto são os indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene. Então, eles são chamados de heterozigotos ou híbridos. Cada um deles determina um fenótipo diferente para o caráter considerado. São impuros ou híbridos. Azão, azinho. Galera, toma cuidado. Quando a gente se referir a homozigose e heterozigose, a gente está falando de um único par de gene. Ou seja, no mesmo locus, no mesmo local. Por isso que eu vou sempre representar com a mesma letra. Ou ele é azão, ou ele é azinho. Mas eu posso ter um outro gene aqui, B, né? Aí ele vai ter que ter o parzinho dele, B. Né? Então, ele pode ser azão e bezão? Pode ser, mas aí não entra dentro de homozigose e heterozigose. Para ser chamado de homozigoto ou heterozigoto, ele tem que estar no mesmo locus gênico, tá? No mesmo local gênico. Essa aula ela é muito importante para a gente introduzir os principais termos que vão aparecer em todas as outras videoaulas dentro de genética, tá legal? Então, grave esses nomezinhos, entendam direitinho o que significa cada um deles para a gente continuar dando prosseguimento dentro da genética. Obrigada pela atenção, até a próxima videoaula.